Voltei, oitavo ano. Pensaram que eu ia fugir? Jamais. Nós vamos trabalhar agora. Tudo bem que a luz está no meio, ficou aqui no meio. Aqui está escrito vozes verbais. Nós vamos trabalhar agora vozes verbais. O que isso significa? A voz do verbo. O que significa ser a voz do verbo? É a relação que vai se ter o sujeito e a ação expressa pelo verbo. Vou botar aqui. Relação. Então, eu vou botar relação sujeito com ação expressa pelo verbo, ok? O que isso quer dizer? A minha voz verbal, ela tem 3 tipos de vozes: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Eu vou começar com a ativa. A voz ativa, o que eu sempre falo com vocês? Que o verbo, ele é a parte fundamental da nossa oração, certo? É o verbo que vai direcionar, é a relação do sujeito com a ação do verbo. Então, eu coloquei aqui, isso daqui está resumido, tá? A gente tem no livro, tudo explicadinho. Isso daqui é uma forma resumida para que vocês possam acompanhar. Voz ativa. O sujeito pratica a ação. Sujeito pratica a ação. Então, vamos lá. A criança alimentou o animal. Irei perguntar ao verbo, porque não é uma relação de ação do verbo? Quem alimentou o animal? A criança. Então, a criança, sujeito, alimentou o animal, meu predicado, certo? Vamos separar. Vou botar aqui no cantinho. O meu verbo alimentar é um verbo que tem ação? Sim. É um verbo em que o sujeito está praticando a ação? Sim. Então, isso daqui é um verbo. E quando ele pratica essa ação, é uma ação direta? Sim, é uma ação direta. Quando eu falo, quando eu falo que eu sempre falei com vocês, um verbo transitivo direto tem que ter o seu complemento. Quem é que complementa? O animal. Então, o animal é um objeto. Aqui é uma voz ativa, o meu sujeito praticando a ação. Ele fez o trabalho. Quem fez o trabalho? Ele. Temos o sujeito. Fez o trabalho. Temos o meu predicado. Fazer, uma ação. Quem faz alguma coisa. Então, eu tenho um verbo com transitividade, lembre-se disso.
e terei o seu complemento com transitividade. O meu sujeito praticou a ação. Voz ativa. Na voz passiva, eu tenho o meu sujeito sofrendo a ação. O animal foi alimentado pela criança. Opa! Professora, a frase? Fiz o contrário ali para vocês perceberem. O animal foi alimentado pela criança. Pergunto, quem é meu sujeito? O animal. Quem é aqui o meu predicado? Foi alimentado pela criança. Quem foi alimentado? É uma locução verbal. Foi, verbo. Isso daqui, ó. Já não tem mais aquela ação, não. Como é que eu faço com essa ação? É só um verbo. Perceberam a diferença? Quando eu falo que o meu sujeito, ele pratica e o outro, ele recebe. Eu não tenho aqui, antes eu só tinha um verbo, agora eu tenho 2 verbos. E aí? Vamos pensar. Olhem para a frase. E aí? Eu tenho uma locução verbal. E aqui nós iremos ver daqui a pouco. Não vou apagar. O próximo. Quem é meu sujeito? O trabalho foi feito por ele. O trabalho, sujeito. Foi feito por ele é meu predicado. Certo? Foi feito por ele é meu predicado. Essa ação, o trabalho que está praticando? Não, está recebendo a ação. Aqui é uma locução. Uma locução verbal. Então, na primeira voz ativa, eu tenho o sujeito praticando ação. Na minha voz passiva, eu tenho o sujeito recebendo a ação. Sai. Vocês irão perceber que aqui, ó, esse para cá. Né? A criança fez. E aqui é o contrário. Está sofrendo ação. A setinha, ela muda. A setinha, ela muda. Aí eu pergunto, professora, ok, e qual é o nome que você dá para esses que estão sobrando? É o agente da passiva. É aquele responsável pela prática da ação, ok? Então, esse pela criança agente da passiva. Por ele, agente da passiva. Aqui eu tentei resumir o máximo mesmo. O nosso conteúdo, ele está na página, deixa eu ver aqui, 80, 81, 82, 83. Quando eu falo da agente da passiva, ela se encontra na página 83. É isso aqui que eu estou querendo dizer. Se vocês perceberem, o meu sujeito, eu tenho na voz ativa um sujeito
um verbo com ação de transitividade e o seu complemento. Isso na voz ativa. Na voz passiva eu tenho o quê? O meu complemento, ele passa a ser o meu sujeito. Olha aqui, o meu complemento, o meu objeto, ele passa a ser o meu sujeito. O meu verbo, ele torna-se uma locução verbal. E aquele que era o sujeito, ele passa a ser um agente da passiva. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo que aqui eu tenho um sujeito agente. E aqui eu tenho um sujeito paciente. Ok? Voz ativa, sujeito, agente. Voz passiva, sujeito, paciente. Ok? E a voz reflexiva é justamente o meu sujeito, ele praticar e sofrer a ação. Como assim? A menina penteou-se. Quem é meu sujeito? A menina. Penteou-se é meu predicado. A menina, ela mesma estava se penteando. Então, eu tenho, ela pratica a ação e ela sofre a ação. A mesma coisa quando eu tenho o menino feriu-se, o menino sujeito. E feriu-se predicado. O menino, ele mesmo provocou a ferida nele. Ele praticou a ação e ele sofreu a ação. Ok? Então aqui eu tenho voz ativa, sujeito praticando ação. Voz passiva, quando o sujeito sofre a ação, olha a setinha. Lembrando sempre, quem é o meu objeto passa a ser o sujeito na voz passiva, ok? É isso que é importante. E quem lá era sujeito, agente, ele torna-se um agente passivo, agente da passiva, ok? Então eu quero que vocês realizem, são bastante páginas, mas eu sei que vocês conseguirão. Ok? Página 69, 70, 80, 81, 82, 83 e 84. Qualquer dúvida, por favor, perguntem. Eu vou sair um pouquinho da frente. Eu sei que ficou enroladinho, tá? Mas eu vou deixar esse arquivo. Eu até deixo um arquivo aqui bonitinho para que vocês possam escrever direitinho no caderno de vocês, ok? Então, até a próxima aula. Façam os exercícios, não esqueçam de praticar. Próxima semana eu já venho corrigindo e explicando ainda mais, ok? Tenham todos um bom dia.